Annyeonghaseyo, Arubu, sejam bem-vindos a mais um episódio de OnePlus One, episódio que é praticamente aquele plantão da TV Globo, música de drama, o que tá acontecendo. Eu vi muita notícia, eu vi muitos stories e eu não tava entendendo direito o que tá acontecendo, então eu resolvi chamar quem está realmente por dentro de toda essa polêmica que está acontecendo na Faculdade de Letras da USP em relação principalmente ao curso de Línguas Orientais / coreano. Né? Então, para isso, estou aqui com 3 pessoas. Em vez de eu apresentar, eu vou pedir para cada um se apresentar. Vamos começar aqui pela minha esquerda, tá bom? Então, a Mae vai se apresentar primeiro. Quem é você, Mae? Por que você está aqui hoje? Oi, tudo bem? Eu sou a Mae. Eu sou aluna da habilitação de coreano da USP e eu também sou a representante da comissão da habilitação de coreano. É a comissão dos alunos de coreano. Isso. É uma comissão que existe faz tempo? Não, a gente criou esse ano devido a alguns cancelamentos de disciplinas e uns problemas que a gente teve para poder demandar da USP mais professores pra gente. E já existia algum outro grupo de alunos assim? Existe, por exemplo, sei lá, a Atlética, o Grêmio, alguma coisa de letras coreanas? Ou até então não tinha Até então não, essa foi a primeira vez. Tá bom. E ao lado da Mae está alguém que já veio aqui outras vezes no KyopoCast, por favor. Olá, eu sou a Yun, professora Yun, que estou à frente do curso de coreano desde a sua fundação, na verdade, desde a pré-história, né, do curso, desde 2005. E eu estou aqui para dar uma assistência, né, para a Mae e para o Luiz, para as respostas que eles darão, para complementar qualquer informação que eu possa dar. Então, a professora, eu já jogo a bola para o nosso terceiro convidado, que é o Luiz. Olá, tudo bem? Eu estou aqui, eu sou o Luiz Girão, eu sou pós-doutorando em estudos coreanos do Departamento de Letras Orientais da USP e estou trabalhando como professor assistente em alguma medida do coreano nas disciplinas optativas desde o começo desse ano. Bom, então estamos aqui com três não tem como eu me sentir mais burro hoje. Estamos com uma estudante e 2 professores aqui da USP, tá? A USP que eu só conheço por foto, que eu não posso nem chegar perto, que eu não tenho nem roupa, nem nota de corte para isso. Mas até pra gente entender por que a gente tá aqui e qual que foram todos esses problemas, né? Vamos começar desde o começo, antes de já chegar nos problemas, vamos entender então o que é o curso de coreano da USP. Vamos começar pela visão do aluno, então. O que é o curso de coreano da USP? Qualquer um pode fazer? É um curso é uma faculdade ou é um cursinho qualquer, como se fosse um cursinho de inglês? O que é essa habilitação de coreanos da USP? Por que ela é diferente? Bem, começa que o coreano ele é a única universidade de graduação que tem de coreano na América do Sul inteira. E qualquer um pode fazer assim. Você está no vestibular, você coloca na FUVEST. E diferente dos outros vestibulares, ao invés de você já escolher a sua habilitação, que a gente chama, tipo, vou fazer um espanhol ou um japonês, na FUVEST a gente primeiro entra, faz um ano inteiro de ciclo básico, que são matérias bases para você entender um pouco mais sobre as letras. Então, introdução aos estudos clássicos, aos estudos literários, linguística. E a partir desse primeiro ano, a gente escolhe qual habilitação seguir. Então você vai lá na hora de preencher no vestibular, aquilo lá, o que você quer, você põe só letras. Só letras. E aí depois que você entra na letras, aí você começa a estudar, depois você escolhe, ou uma vez que você é aprovado, aí você tem o direito de escolher qual que é a habilitação que você quer fazer? Depois que você é aprovado e você faz esse ano inteiro de ciclo básico, a USP ela pega as nossas notas de ciclo básico e faz um ranqueamento de notas, mais ou menos. Então você tem que ir bem para poder escolher, ou na verdade qualquer um consegue escolher o que você quer? Tem que ir bem para conseguir escolher. Tá. Inclusive o coreano teve a maior nota de corte desse ano. Foi de 8,08. Tá. E só tem 15 vagas, então foi bem concorrida. Só tem 15 vagas? Só tem 15 vagas. E de todos os alunos que entram na USP em letra, só 15 conseguem estudar coreano? Sim. Mas às vezes a professora consegue abrir umas vaguinhas 5 a mais para caber todo mundo. Entendi. Mas é bem difícil. É a nota de corte mais alta, então. O pessoal quer estudar mais coreano que para português. E que o próprio inglês também. Caramba. Foi uma situação excepcional esse ano, né? Porque a gente tinha informado que iríamos receber 20 alunos, mas a seção de alunos cometeu um erro e colocou 15. Então, a nota de corte subiu mais, né? Mas se fosse 20, talvez desceria para 7,9, alguma coisa assim, né?
que é uma nota muito alta. É muito Você alta. fazer todas as disciplinas do ciclo básico e tirar uma média acima de 8, olha, tem que suar muito, né? Será que tem gente que entra na USP querendo fazer habilitação em coreano, achou que só de passar em letras já, agora eu vou conseguir fazer coreano, e aí depois vai e não consegue? Existe isso? Bastante. Porque, por exemplo, suponhamos que você não consiga no primeiro ano. Aí você fala, eu vou tentar mais um ano, não consegue, porque é o que vale a sua nota do primeiro ano. E aí simplesmente desiste, provavelmente, ou vai, já que entramos, vamos fazer o que dá, vamos fazer outro curso. Pode fazer português, porque português é automático, né? Ah, tá. Português você pode fazer automaticamente, aí você pode para cursos menos concorridos. E aí, então, quem não consegue passar, supostamente teria que entrar de novo na letras para poder fazer o primeiro ano de novo, ou não tem mais jeito? Não sei se isso é possível. É possível? Se você não conseguir passar no coreano, normalmente a gente tem segunda opção, terceira opção, quarta opção, vai até oitava opção, se eu não me engano. Então, se você não conseguir a primeira, vai a segunda, não conseguir a segunda, tenta a terceira, tudo no primeiro ano. Mas se você não conseguir, tem o re-ranqueamento, que é o ano seguinte. Você faz mais um ano de curso e depois tenta de novo entrar. Você faz mais um ano das mesmas matérias. Não, você continua as matérias de português ou de alguma outra língua que você escolheu como terceira opção, por exemplo, mas você quer mudar de novo. Você tem a opção de tentar de novo o coreano, mas se não conseguir, aí não tem jeito mesmo. Mas a minha dúvida é, por exemplo, no segundo, você não conseguiu no primeiro ano. Aí no segundo ano, você só vai fazer as matérias do português, né? E aí, se você tirar notas excepcionalmente altas nesse segundo ano, nas novas matérias de português, você consegue fazer a média para subir a sua média para poder entrar no coreano novamente? Ou não é possível? Eu teria que, pelo que eu entendi, teria que ir melhor ainda do que foi no primeiro ano. Sim, teria que tirar poder... acima de 9 de todos. Ou seja, aí é mais impossível mesmo, não? É muito difícil. É muito difícil. Né? Agora, o que acontece é que muita gente entra no coreano e acaba desistindo do coreano, porque é difícil acompanhar o curso. Se é difícil entrar, é mais difícil formar, então. É muito difícil, porque é uma pauleira de matéria, né? E aí as pessoas, muita gente trabalha, então acaba desistindo e sobram vagas. Você podia deixar mais fácil, né, professora? Aí não dá, né? Porque a pessoa se forma e depois vão falar mal de mim se a pessoa se forma sem conhecimento, né? Entendi. Mas Alex, ainda assim que tem essas existências, ainda assim o curso de coreano é um dos que tem o maior índice de retenção das letras. Que o pessoal menos desiste. Isso. Ainda que tenha essas pessoas que desistam, ainda assim é um dos cursos das letras que tem o maior índice de retenção. E aí vai saber por quê, né? Se é pelo interesse, se é porque realmente gosta muito, ou porque realmente está conseguindo sentir que está evoluindo. Mas você então prestou letras na USP já pensando no coreano? Ou você entrou na USP, fez o primeiro ano e agora vamos escolher o que eu vou aprender? Na verdade, eu entrei em letras pensando no japonês, Tá. por causa da minha família. Mas aí, fazendo esse ano inteiro de ciclo básico e entrando em contato com as outras línguas, porque, por exemplo, eu não sabia que tinha hebraico, armênio. Aí eu falei, nossa, tem muita coisa. E o japonês eu já tinha muito contato. Você já sabia ler e escrever? Sim, por causa da minha família, a gente conversa e também assisto muito anime. Então eu já tinha meio que essa porta de entrada. Aí eu descobri o coreano, conversando com algumas outras calouras. E aí eu pensei, nossa, eu nunca cogitei estudar coreano. E eu gosto muito de K-pop também. Mesmo eu estando nesse mundo, eu nunca pensei que era uma possibilidade em graduação estudar língua ou cultura coreana. E aí eu pensei que seria muito interessante ter essa porta de entrada. E depois eu descobri que era a única que tinha também aqui. Eu falei, nossa, acho que vai ser isso mesmo. E foi sua primeira opção, optativa? Foi a primeira opção. A professora não tá ouvindo, pode ser... Não tem como ela saber, né? Se é a primeira ou a segunda das pessoas, né? Não tem problema, não tem problema. Foi a minha primeira opção. Entendi. É uma boa aluna? Você conhece a Maê, além dessa sindicalista da comissão dos alunos, como uma aluna mesmo, professora? Não, eu diria que a Maê sempre foi muito solícita, né? E quando a gente... Perguntando, sempre estava para ajudar em outras coisas, extra-aula, né? Isso é verdade. Então, tá. Então, mas assim, professora, você se assustou quando ficou sabendo que foi uma das notas de corte mais alta dentro da habilitação de letras, do histórico do curso de coreano dentro da letras? Sempre foi mais ou menos assim? Pode contar mais ou menos como que foi a história do curso? Então, na verdade, essa é uma tendência mundial.
né, a língua Coreana ser procurada. Ser muito procurada, isso é uma tendência mundial e temos assim histórias incríveis na Alemanha, França, Inglaterra, né, Vietnã, nem se fala, países da Ásia, nem se fala. Então, na verdade, eu acho que no Brasil está batendo até mais tarde, né? Tá. E então isso está sendo meio que esperado, né? É que há um tempão todo mundo pensava assim, o coreano tá muito por causa da Hallyu, mas daqui a pouco arrefece. Só que tá difícil de arrefecer, né? Então, eu estava esperando que realmente, porque a gente já vem nessa curva ascendente há uns 3 anos. E o curso tem quanto tempo? 10. 10 anos. Esse ano a gente completa 10, né? E como que... A professora já contou pra gente no QPOcast mais ou menos a história do curso, mas assim, a gente ficou tão antes do curso, né? Falando da... A professora chegou a fazer química, né? A gente conversou da sua história. Mas vamos falar então um pouco hoje da origem do curso. Foi iniciativa de quem? Como que surgiu? Se desde o começo já tinha gente procurando o curso? Então, o curso, digamos, dessa nova fase, né, começou em 2005, a partir de uma visita que o presidente da Korea Foundation fez para a USP, em que foi assinado um acordo em que a USP e a Korea Foundation iam cooperar para criar um curso. Korea Foundation é um órgão do governo da Coreia. Sim, é do Ministério das Relações Exteriores. Uhum. Então, a partir de 2006, seriam oferecidos cursos optativos, porque a Korea Foundation exigia que fossem cursos com crédito, não pode ser curso livre, né? Então, levou um ano para criar esses cursos optativos que ficaram de 2006 até 2012. Bastante tempo, né? E no final de 2012, meados, né, foi autorizada a criação do curso de coreano oficial. Então, a gente recebeu a primeira turma em 2013. Então, esse ano a gente está completando 10 anos de curso, né? E fazia 40 anos que a FEFELESH é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é a maior faculdade em termos populacionais. Só de alunos são 15 mil. Maior faculdade dentro da USP, você diz? Sim, maior faculdade. Em termos dentro da USP, a faculdade que tem mais alunos é o prédio da FEFELESH. Os outros prédios seriam, por exemplo, a Poli de Engenharia, seria a FAO de Arquitetura. Exatamente. Tá. A FEFELESH tem 11 departamentos, né? Então, poxa, não me lembro mais. Não, 2013, 2012. E a FEFELESH é a faculdade que tem mais alunos. Então, aí o curso de coreano foi implantado fazia 40 anos que a FEFELESH não criava nenhum curso novo. Tá. Né? E, por exemplo, o Departamento de Letras Orientais, por exemplo, estava sempre lastreado numa cultura meio antiga, sabe? Assim, japonês, chinês, coisa da tradição, enquanto que a Coreia vem com uma coisa muito moderna, né? Hallyu, K-pop, seriado, cinema. Então, ele foi considerado a implantação de um curso inovador dentro da Letras Orientais, né? Porque quem costuma estudar essas outras línguas, além, obviamente, da literatura, gosta de estudar geralmente por conta da, sei lá, é quase que um papel de arqueólogo, assim, querendo estudar documentos antigos, né? Exatamente. Eu quero ler o original em japonês ou em hebraico de um escrito muito antigo. E o coreano é meio que não é bem isso. Até porque é uma língua, uma escrita não tão antiga, né? A gente tem a data da fundação da escrita coreana, né? Entendi. Mas aí, o que precisou para de uma optativa virar uma habilitação mesmo? Então, para virar uma habilitação, você primeiro precisa ter corpo docente para lecionar, né? Então, quando foi autorizada a criação do curso em 2012, a reitoria emitiu um documento autorizando a contratação de 2 professores, né? Então, como em 2013 seria só uma turma, precisaria de um professor, pelo menos.
Então, naquele momento foi autorizado a contratação de um professor no primeiro ano e um segundo professor no terceiro ano. E depois, quer dizer, a gente nunca imaginou que a situação se estenderia até os dias de hoje, na situação que se encontra agora, né? Porque a partir do momento que um curso é criado e o curso vai tendo um crescimento, não só em número de alunos, mas em atividades e outras categorias como internacionalização, tem a questão da nacionalização, tem vários quesitos, pesquisa, e a gente acreditava que esse quadro docente seria completado ao longo dos anos, o que não aconteceu. Você foi a primeira professora contratada? Sim, mas eu fui contratada em regime integral somente em 2018. 5 anos depois. Quando te contrataram foi como que um período de experiência? Vamos ver como que dá? Não, de 2013 até 2013, 14, 15, eu estava como apenas uma professora enviada pela Curia Foundation. Ah, tá. E em 2016 fui contratada como professora temporária pela USP. E a professora temporária só pode ficar 2 anos no cargo. Então, ao fim desses 2 anos é que eu fui contratada como professora efetiva. Então, quando era optativa, a professora era você que dava aula? Sim. E aí também foi contratada pela Korea Foundation? Sim. Tá. E Kyunzoni lembra como que foi o processo seletivo? Tinha outras opções de professores? Porque quando me falaram assim, precisava contratar um, ou depois de 2 anos mais um, para mim já para por aí. Porque a gente tem pessoas... Porque na USP, para você ser professor, você precisa ter um doutorado, não é? Não é tão fácil a gente ter gente assim para poder ensinar, né? Não. Você pode ter professor mestre. Claro que é uma situação excepcional, né? Mas você pode contratar um mestre e aí ele tem a obrigação, né, de conseguir o doutorado em um rápido espaço de tempo. Mas isso não é impossível, não, tá? E naquela época, eu acho que a gente tinha, assim, algumas opções, né? Por exemplo, vou falar de uma pessoa que a Hannah Kim, por exemplo. Ela tinha doutorado já, né? Tem o professor Lee, que hoje leciona na Federal de Minas Gerais, que é linguista coreano, né? Então, a gente tinha, assim, algumas opções. Não que eu não vou dizer que se a gente abrisse eles topariam, mas enfim, a gente tinha assim algumas pessoas que poderiam. E aí o que era para ser um breve, pelo que eu entendi, a Korea Foundation era meio que para ajudar a abrir o caminho, para poder depois a USP, eu consegui botar os primeiros professores, ajudei a bancar, e aí se o curso estiver legal, agora é com vocês. Era essa a ideia. Porque a Korea Foundation é um órgão de apoio. Ele não abre nada. Então, quem abre são as universidades no exterior. Olha, eu quero ter o curso de coreano, mas eu estou meio inseguro. Então, as universidades pedem e eles avaliam, né, o feasibility, né? E aí eles dão apoio, né? Não é que eles são os parceiros, eles são os apoiadores, né? Entendi. Mas você como aluna, você sabia, você percebe isso? Um aluno percebe quando é um professor efetivamente da USP, quando é temporário, quando ele é alguém ajudado pela Korea Foundation. Você já contou aqui brevemente, né, que você topou fazer o coreano, entrou na USP pensando em fazer japonês, quando viu que tinha a opção de fazer coreano, acabou mudando para o coreano, e aí começa o curso. E aí imaginava todas essas coisas assim, ou... Era a USP, aquele padrão USP, eu só vou lá, tenho minhas aulas com ótimos professores e volto para casa e pronto. Eu entrei pensando que fosse assim. Tá. Que eu ia entrar e ter as minhas aulas e aprender tudo que eu tinha que aprender, ir para minha casa e falar, nossa, foi um ótimo dia. Mas a realidade foi completamente diferente. Logo de cara? Quando eu entrei, não estava tendo problema ainda. Mas já estava para ver, assim, que... Por exemplo, quando eu entrei, foi em 2021... no coreano, e eu só tinha aula com a professora Yun, o Josué e a Di. E aí, todas as aulas eram só com os 3. E eu pensava, nossa, eles dão aula todos os dias, na semana inteira, basicamente, e são muitos alunos de muitas turmas. Como que eles conseguem fazer isso? Devem estar ganhando muito dinheiro, né? São fominhas, não querem dividir as aulas, dão todas as aulas.
E aí eu nem sabia que existia esse apoio da Korea Foundation naquela época, então eu nunca parei pra pensar se tinha ou não uma diferença. Mas, assim, pensando bastante, por exemplo, a professora Yun, ela é a contratada, então ela explica de um jeito diferente. Por exemplo, ela dá aulas em português. Mas algumas aulas, por exemplo, o professor Josué, é muito só focado no coreano. E a mesma coisa de algumas outras parcerias que a gente tem com a Bufes, por exemplo, que eles dão algumas aulas online pra gente, são todas completamente em coreano. E dá pra entender? Você consegue entender a aula? A primeira vez eu não consegui. Foi um susto, mas aí... Agora eu já tô em língua 6, eu já tô no nível mais avançado, eu consigo entender. Mas, assim, do início pro meio, eu ficava um pouco perdida, mas a gente vai se ajustando. Por isso que vocês estão na USP. Senão... E é por isso que alguns existem também, né? Eu imagino. Posso aproveitar, Alex? Já que ela falou de... eu não entendia muito bem essa diferença de... A Yun falava de uma forma, o Josué falava de outra. Na USP, tem são 3 quadros de contratação, né? Que é um de dedicação exclusiva, que você dá 40 horas de trabalho, né? Aula, pesquisa, extensão. Exclusiva em relação ao quê? É isso que você vai dar. É tempo integral. Você só dá aula e pesquisa, e enfim. Porque é 40 horas na semana. Isso. Se você conseguir tempo pra fazer outras coisas, é porque você tem mais de 24 horas por dia, provavelmente. Isso, dedicação. 40 horas semanais de dedicação à USP. Aí o segundo modo de contrato é regime RTC, que são 24 horas por semana. E aí você divide entre aula, pesquisa e extensão. O quadro de professor temporário, que é o quadro que a professora ficou durante um tempo, que é o quadro que a professora Gi ficou um tempo, que é o quadro que o professor Josué ficou no último ano, são 12 horas exclusivamente em aula. Então, esse professor não é para fazer pesquisa, não é para orientar ninguém, não é para dar aula de extensão, é só para dar aula na graduação. Uhum. Então, assim, esse quadro aqui de professor temporário, ele é, como é que a gente pode dizer? A própria palavra, professor temporário, ele é uma pessoa que entra para substituir um professor que precisou tirar uma licença, que precisou viajar, que precisou fazer isso e aquilo. E aí você pensa que o coreano, durante esses 10 anos, né, ele foi funcionando até a professora ser contratada como efetiva, né, dedicação integral, foi sempre como professores que não deveriam fazer pesquisa, só dar aula. Então veja como é que... Já estou aqui colocando como é que a USP se comportava com relação ao coreano. Os professores entravam para dar aula, né? Horista, né? Se a gente parar para pensar. Então, se são 12 horas de aula semanal, eles só dão aula. Eles não têm que orientar, eles não têm que fazer pesquisa. É só dar aula. Então, assim, é um regime que não é o comum. Então, já estava fora do... Mesmo as outras línguas da USP não tem esse padrão de contratação de professores assim, de de ser exclusivamente para aula e não permitir também com que faça suas pesquisas e orientações? Então, como ele disse, o temporário é para substituir um professor que está doente, que vai viajar, que vai tirar licença-prêmio. Mas como o coreano nunca teve um professor para sair, para substituir, o professor temporário aí foi um cargo criado artificialmente. Até, vamos dizer, um pouco contra as regras, porque não é a regra você contratar um professor que não era para substituir ninguém. E aí veio sendo mantido nesse regime extraordinário. Né? Sim, e mesmo dentro dessas linhas, de acordo com as leis federais e com o regime interno da USP, a USP foi criada para a finalidade de pesquisa. Então, você tem que ter os professores que têm as suas produções de orientação, pesquisa e extensão, além do ensino. Entendi. Só que... Desde o começo, a impressão que me passa é que desde o começo criaram achando que não vai durar. Então vamos só fazer os cursos assim, se fosse durar mesmo, ou se temos interesse com que sejamos a referência de coreano na América Latina, na América do Sul, é óbvio que vamos botar então gente para pesquisar, gente para estudar, gente para fazer teses e fomentar mais ainda, né, para criar mais departamentos dentro da língua coreana. Mas parece que desde o começo imaginou... Vamos ver até onde a temporária aguenta. Não, eu acho que não é tanto por aí. Eu acho que a questão é que a USP é um gigante. Entendeu? Tá. Então, o projeto de criação do curso foi passando pelas instâncias, pelas comissões, os professores que avaliavam e achavam que o projeto era bom, tá certo? E como ela foi passando de comissão em comissão e foi sendo aprovado, quando bateu lá em cima,
bom, foi criado, todo mundo aprovou, então vamos ter que dar, claro, professores para dar o curso, né? Mas existe um cobertor muito curto, né? Então, não dá para prover todos os professores, e tinha outras necessidades. Eu não sei se você lembra, nós tivemos uma grande crise financeira no final do governo Dilma, em 2014, não é? Então, foi naquele contexto, em 2014, que aquele ofício autorizando 2 claros foi cancelado. Uma falta de verba. Falta de verba, né? Tá. Então, e depois aquilo nunca foi reparado. Entendi. Então, assim, não é só uma questão de intenção, na verdade. Não, é questão de estrutura mesmo e como é que fala? Ter suporte suficiente para isso. Não acredito que seja, não, o coreano a gente não vai dar nada, porque a Korea Foundation vai suportar, isso não vai durar. Não tem essa intenção. É uma estrutura grande e tem pontos vazios aí no meio do caminho, né? Tá. Bom, eu acho que é muito nobre, Kyozani, você pensar assim. Eu acho que é certo você pensar assim. Não, o que eu acho... Eu realmente acho assim, o que está acontecendo é que nesse momento em que todos esses problemas vieram à tona, tanto as instâncias superiores precisam olhar a questão com mais atenção, né? E isso parece que não está acontecendo. Né? Então, que o problema chegou até aqui, eu não tenho dúvida de que não foi intencional. Tá. Né? O problema é que agora eles precisam olhar a questão. Não dá para continuar assim. E sim. Não dá para continuar num regime extraordinário, que é de contratar professor temporário, de maneira que é um curso que foi criado com esse objetivo de inovação, o último curso criado depois de 40 anos na FEFELESH, continuar com essa situação atual, que só tem uma professora em dedicação exclusiva, um regime de contratação e sempre precisando de professor temporário. Não, esse é um curso que precisa ter uma atenção especial. Completou 10 anos, foi uma nota de corte agora, é uma índice de retenção. Então, existe aí um movimento de... Esse é um curso que está formando gente, pessoas que estão entrando na USP interessadas nisso. Vamos olhar para essa graduação que a gente criou com esse objetivo de inovação? Então, eu acho que precisa ter esse olhar que não está sendo dado. Então, estão falando que eu sou a alma do coreano da USP. Não, eu estou na fase de sangue, suor e lágrimas, né? Porque foi para eu poder manter o curso, eu sempre precisei recorrer à Korea Foundation, às parcerias, para poder completar uma coisa que não tinha, né? E é você que tinha que correr atrás disso. Sim. Senão, quem vai correr? Tá, então a professora Ayun, ela é praticamente sangue e suor. Você comentou que eram 3 professores dando todas as matérias, mas eram tantas matérias, tinha muitas matérias. Cada professor... Quantas matérias precisa para aprender língua coreana? Eu pergunto isso até porque eu já fui aluno de coreano numa escola como todos os descendentes coreanos. A gente vai num sábado numa escola de coreano e a gente só tem uma matéria que é coreano, não tem divisões. Como que você consegue dividir coreano em tantas matérias? Quantas matérias tinha? Você lembra mais ou menos? Lembro. De começo a gente tem língua coreana 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é por nível, do tipo... Por nível. Tá. Então cada semestre é um, depois é o outro. Então, um ano é coreano 1 e 2, depois é 3 e 4, 5 e 6. Tá. E além disso, a gente tem aula de cultura coreana 1 e 2. Cultura coreana. Literatura coreana moderna 1 e 2. Literatura clássica 1 e 2. E aí entra também algumas optativas. Como eram apenas os 6 professores, não tinha muita optativa pra gente pegar. Mas aí, como o Luiz começou o pós-doc com a Ayun, ele estava dando essas aulas meio que com uma extensão desse pós-doc dele. E aí ele começou a dar optativa. Foi tópicos de literatura moderna, 1, e ele ia dar 2 agora nesse segundo semestre. Mas aí ela foi cancelada, porque não teve uma renovação de contrato do professor Josué. Aí caiu para 2 professores o quadro, e aí eu não consegui pegar a matéria com ele. Calma aí, então o cancelamento das aulas do professor Josué pela não renovação dele acabou então interferindo até na da aula dos outros professores? Sim, porque aí a professora Ayun teve que remanejar como que ia dar as aulas sem essa parte do Josué, que ele que dava a língua pra gente. E que não é uma optativa, É uma obrigatória. Obrigatórias. E se não tivesse essas obrigatórias, não teria como terminar o curso se alguém se formar.
Isso. Que é o que aconteceu com o japonês. O japonês foi obrigado a cancelar a disciplina obrigatória. E aí a pessoa se forma com menos disciplinas, é isso? Então, tanto é que várias pessoas ficaram sem aquela disciplina que precisaria ter cursado, teria que estar cursando esse semestre, vai ter que atrasar a graduação, né? Sim, se a gente não completar a obrigatória, a gente não consegue pegar o diploma. E aí para não acontecer isso, que aí começou esse quebra-cabeça para tentar... Exatamente, é um Lego que eu tive que fazer para não deixar obrigatória ser professor, né? Na verdade, e assim, você pode extrapolar esse limite de horas que cada professor pode? Pode, por exemplo... A professora Gi, ela só poderia dar 12 horas semanais, é isso? A professora Gi, para esse semestre, ela teria que dar 8. 8 aulas semanais. Horas. Aula. Mas ela, na verdade, em princípio, quer dizer, rigorosamente falando, ela nem pode estar dando aula porque a contratação dela não terminou, porque tudo era muito lento. Tá. Então, ela passou no concurso em fim de julho, estamos praticamente batendo em outubro, e ela não assinou ainda o contrato com a USP. Tá. Né? Mas ela pode dar 10, 12 horas, não é obrigada. Né? Obrigada, ela tem que dar 8. Entendi. Né? E eu não... mas assim, ela está no regime que ele explicou, que é RTC, que é de 24 horas, tá certo? Eu não tenho coragem de pedir para ela dar mais aulas, tá certo? Eu, que sou em regime integral, eu estou dando 10, né? Mas eu também não sou obrigada. Mas eu me sinto responsável porque eu sou efetiva da casa. Ela é meio efetiva, entendeu? E aí, o professor José então não está mais dando aula? Não, ele está dando porque tem ainda um acordo que está em vigor até o primeiro semestre do ano que vem, porque ele era parte pago pela USP, como professor temporário, e parte pago pela Korea Foundation. Então, eu dei metade das aulas para ele referente à parte que ele seria pago pela Korea Foundation. E ficou esse buraco, né? E aí eu tive que tirar o Luiz das optativas e botar ele nesse buraco. E aí, Luiz achou que ia entrar na USP só para dar optativa, as matérias que você gosta mais, e que tem mais conhecimento, e agora você está tendo que dar outras matérias, é isso? Exato. E tá super legal. Então, eu tô aprendendo bastante, na verdade. O meu projeto, né, a gente, em outro podcast eu já falei, né, o Saramban, o meu projeto é mais focado em literatura, então a disciplina optativa que eu tava oferecendo era de literatura. Eu ia dar uma continuidade dessa disciplina, que é tópicos de literatura 1, eu ia dar agora tópicos de literatura 2, tava tudo certo, já tinha aluno matriculado, a gente tinha 28 alunos matriculados, tinha uma outra disciplina optativa que era de cultura contemporânea, né, eu acho, que tinha 30 alunos matriculados, e aí, quando tudo isso aconteceu, porque foi muito curto tempo, né? Foi assim, começo do semestre, literalmente. A gente teve uma semana antes do semestre começar. A gente ficou sabendo que o Josué não ia ter o contrato pela USP renovado. Então, se o quadro de horário do Josué diminuiu, então precisava ocupar essas disciplinas obrigatórias para os alunos não perderem as disciplinas obrigatórias. Então, a gente cancelou as optativas. Uma delas eu ia dar. E aí eu assumi como auxiliar nessas disciplinas obrigatórias que são de língua. Então, assim, quando eu comecei também oferecendo, né, querendo dar essas aulas de extensão, não, de optativa, eu já vinha de um histórico desde 2020 dando aula de extensão na USP com a professora coordenando cursos focados em literatura coreana, mas são dados pela extensão, não na graduação. Os alunos podem fazer, mas assim, não é ligado, como a gente estava falando aqui, aos créditos, né? E aí essa disciplina que eu estava dando no primeiro semestre era da graduação, que era optativa do coreano. Então, assim, pessoas do coreano e de fora do coreano poderiam fazer. Por que é interessante as disciplinas optativas também? Porque assim os alunos eles têm também uma maior diversidade de assuntos durante a graduação deles. Porque se é uma universidade que foca, como a Maia falou, em pesquisa, né? Eu acho que quando um professor traz uma disciplina optativa, ele está trazendo o que é que você está pesquisando hoje. Ele está olhando o que é que está se publicando hoje. Ele está olhando quais são os temas em foco hoje em dia. Então, assim, sai um pouco daquele padrão das disciplinas obrigatórias que você tem que aprender porque faz parte da sua formação enquanto bacharel nessa habilitação. A optativa, ela traz uma diversidade de temas relacionados àquilo que você já estuda.
Então, assim, você está ampliando o seu conhecimento sobre o que você estuda. Então, em alguma medida, você está apresentando para os alunos pesquisa. E os alunos estão aprendendo sobre algo que está sendo discutido agora. Diferentemente de, eu estou aprendendo algo que foi muito tempo se formando e os professores vão se formando nesse sentido de ensinar a história da literatura, a história da cultura, a história da língua. Ok, isso aqui é o básico que a gente aprende nas obrigatórias. As optativas, elas trazem essa pluralidade para os alunos falarem, olha, tem outras coisas. Não é só isso. Então, assim, quando a gente se vê nesse quadro de ter que cancelar as optativas, eu penso, né, enquanto pesquisador, porque meu vínculo com a USP é como pesquisador, pelo departamento com a AIUM como minha supervisora, é nesse sentido de trazer pesquisa para a USP. Então, quando a gente tira essa opção de apresentar aos alunos pesquisa, a gente volta para aquele quadro de, mais uma vez, a gente só tem como ensinar o básico, né? E assim, dando o seu melhor sempre. Que a gente dá o melhor sempre. Eu falo isso porque eu conheço cada um que trabalha no coreano, inclusive os alunos. Então, é uma situação que a gente, repito, é uma situação extraordinária. A gente está aqui trabalhando em regime emergencial, em nome dos alunos, pela manutenção da qualidade do curso. Mas que é uma pena que eles não estejam tendo essas optativas, eu acho. Pelo que eu tô conseguindo entender, né? Uma vez que eu não sou um uspiano para poder ficar fácil... Entra uma questão aqui que eu não tá tão claro para mim. Quando o professor Josué não é renovado pela USP, mas ele ainda tem o contrato vigente pela Korea Foundation, pelo que eu entendi, ele tá cobrindo o pagamento, só que a Korea Foundation vai dar, por isso que ele tá dando menos aulas. Por exemplo, a professora falou que não tem coragem de pedir para a professora Agir dar mais aulas, porque ela não tem tempo, porque ela vai ganhar pouco, não vai ganhar por isso. Quando o Luiz para de dar a optativa dele, começa a dar a aula... Pelo que eu estou entendendo, a habilitação é uma coisa mais importante que a optativa, mas a optativa é importante por conta desse contexto de pesquisa. Você para o pagamento de um professor que dá optativa e que ganha a habilitação é o mesmo. Porque, queira ou não, a gente está falando assim, só da parte de estudar, né? E eu entendo que você se preocupa tanto com isso. Eu estou preocupado a parte do dinheiro. Professor, como que vocês estão ganhando com isso? Ele estava dando aula sem recebimento. De optativa. De optativa, Tá. né? Como uma atividade ligada À pesquisa. À pesquisa de pós-graduação. E né? agora, como habilitação, pelo menos está ganhando? Em tese, não, tá? Tá. É um problema muito complexo. Não ganhar é um problema muito grande. Isso é verdade. Agora, a USP é diferente de universidade particular, que você tem um regime horista. Quanto mais dá aula, você mais recebe. Uhum. Na USP, não. Você é contratado para prestar tantas horas semanais de trabalho e você ganha aquilo. Você pode dar mais se quiser, mas você não vai ganhar mais por isso. Tá. Né? E esse é um problema. Agora, no caso do professor Josué, como eu falei aquela hora que a Korea Foundation é um órgão de apoio. Ele não é um órgão que conduz um projeto. Então, e nesse sentido, o que eles fazem? Quando tem um projeto de criação do curso ou criação do posto de professor, eles dão uma parte como subsídio, né? Então, no momento que você perde o professor contratado, que seja em regime temporário, a Korea Foundation já não tem mais a obrigação de fazer a complementação. Não sei se dá para entender, né? Então, ele perdeu o cargo de temporário, a Korea Foundation não vai mais precisar, não tem mais a obrigação de dar a complementação. Ficou claro? Tá, mas se a gente chorar muito, se a gente implorar... É pra eles que a gente tem que implorar ou é pra USP? A gente vem implorando há 10 anos. Pra Korea Foundation? Exatamente. Tá, e pra USP também? Não, pra USP também. Todo ano eu sou obrigada a fazer um relatório imenso pra Korea Foundation para justificar por que eu preciso de professor no ano que vem, mais uma vez. E quando termina o ano, eu sou obrigada a fazer um outro relatório imenso para justificar que o dinheiro deles foi bem gasto e que vale a pena dar mais um ano. Tá certo? Só que o que acontece? A Korea Foundation, ele tem também certas regras, né? Então, qual é a regra deles? Olha, vocês criam o posto de professor e pede dinheiro para nós, a gente dá. Mas a gente dá para a faculdade e a faculdade paga o professor.
Só que a USP é aquele gigante, tem regras próprias. A USP não faz isso. Então, a gente vem operando por 10 anos contra as regras da própria Korea Foundation, que é pagar o professor através do consulado. E todo ano, eles passam por uma auditoria e a auditoria fala, isso está errado. O consulado. Não, a Korea Foundation, tá. Isso está errado. E esse ano, eles receberam um ultimato. Ó, vocês não podem mais pagar o USP desse jeito. Tanto é que eu desisti de pedir o ano que vem. Entendeu? Então, bom, se eles não podem pagar, eu nem vou pedir. Eu não vou perder 2 dias na minha vida fazendo um novo relatório para justificar por que a gente precisa. E eu acho que, me corrija se está errado, mas eu acho que tem também um choque cultural, porque ouvindo toda a popularidade do curso, eu acho que é normal na cabeça minha como brasileiro, que eu também sou brasileiro, pensar assim, tá fácil de convencer a Korea Foundation, olha os números do curso, olha como tem aluno, olha a nota de corte, olha a retenção. Só que tem uma coisa, a demanda por pedido de subsídio vem aumentando exponencialmente. Porque o mundo inteiro pedindo subsídio para a Korea Foundation. De 10 anos para cá, os números estão exorbitantes, né? Mas aí agora pensando do meu lado coreano, tô imaginando que a Korea Foundation é minha mãe, né? Não adiantaria eu mostrar para ela, por exemplo, de que o curso tá 1000 maravilhas, porque a popularidade tá alta, tá tudo alto. Porque a minha mãe falaria assim, de volta. Imagina a Korea Foundation falando assim, tá, mas esse dinheiro não é para o curso estar bom, é para vocês conseguirem depois andar sozinho. Exatamente. Era para você pegar esse dinheiro, criar estrutura para não depender mais da gente. Exatamente. O difícil é criar o público. O público a gente criou. Agora vocês precisam. E a Korea Foundation assim, não, senão vocês estão só... Mas, na se verdade, aproveitando da gente. Na verdade, os funcionários da Korea Foundation são muito solidários à nossa causa. O problema é a auditoria. Tá. E a gente vem arrastando esse problema há 10 anos. É um milagre já ter passado 10 anos, na verdade. Exatamente. Eu não consigo imaginar uma auditoria coreana deixando passar um negócio desse durante 10 anos. É porque 10 anos atrás, a demanda não era tão alta quanto hoje. Então, a demanda cresceu. Do resto do mundo. Do resto do mundo. A gente teve a oportunidade de ser um dos primeiros a receber, assim, numa época onde não existia tanta demanda, que a gente poderia ter pego esse dinheiro, aplicado bem, assim, em criar já uma estrutura, para poder já... Se a gente já estivesse financiando pesquisas, às vezes naquela época, já teríamos pessoas com mais professores disponíveis, no caso, para quando fosse fazer uma habilitação de como é que fala? Um concurso para professores, uma convocação, já ter mais material disponível, né? Material humano. Também tem uma outra questão, né? Não cabe a um governo, a um órgão externo, custear um curso da USP, que é a Universidade de São Paulo, do Brasil. Porque o curso foi criado dentro da FEFELESH, com as regras da FEFELESH. Ele não foi criado assim sob um regime extraordinário de parceria com a Korea Foundation. Mais uma vez, Korea Foundation não é parceiro. Ele apoia, ele subvenciona. Se a gente pedir, porque está faltando cobertura ali. Tá certo? Então, meio que a gente pede para a Korea Foundation, mas também não dá muito satisfação. A gente, que eu digo assim, o Brasil, né, recebe esse apoio, mas não se intrometa demais aqui, deixa que a gente vai repassar esse dinheiro com a forma que a gente dá aqui, porque a USP não pode... Não, na verdade, a USP nunca... Aliás, a USP tem as suas próprias regras. A USP não pode pedir dinheiro para a Korea Foundation para que a Korea Foundation dê o dinheiro para a USP pagar professor. Isso não pode, pelas regras da USP. E isso gera uma ciumeira dos outros cursos de outras línguas? Do tipo, nossa, eu queria tanto que o japonês recebesse uma ajuda do Japão, o hebraico... Na verdade, o Japão também recebeu muita subvenção do Japan Foundation. Existe o Japan Foundation? Lá atrás, né? Lá atrás. Agora, eu não posso dizer com detalhes como ele foi evoluindo. Por exemplo, tem a Casa da Cultura Japonesa dentro da USP, que foi construído com verba do Japan Foundation. Tá. Né? Então, lá atrás, eu sei que o Japan Foundation ofereceu muita bolsa para os alunos do japonês e estudar lá no Japão. Né? Mas eu não sei se eles chegaram a pagar professor, isso eu realmente não sei dizer. Tá? Essa questão da bolsa também tem, não tem? Tem. Na USP, com os alunos? Você já pensou em ir para a Coreia estudar? Com certeza. Mas essa parceria é uma coisa à parte, não tem nada a ver com a questão dos professores, tem?
É a parte, sim. Ainda não, a bolsa ainda existe? Existem. Pelo menos isso. Daria para os muito inteligentes, muito privilegiados, que poderiam ter o risco de ter a sua matéria, não ter a habilitação da matéria por falta de professor, conseguir essa bolsa e pelo menos continuar na Coreia? E aí, quando não perder tempo, entre aspas, e voltar aqui e conseguir se formar dentro do tempo que imaginava que iria se formar? Não, porque funciona assim. Quando a gente vai fazer um intercâmbio, a gente pega as matérias de lá. Uhum. E muitos poucos desses créditos de matérias, eles conseguem repor pela nossa grade. Então, por exemplo, se eu estudei coreano lá na universidade coreana, eles não conseguem reverter, por exemplo, a língua 6. Tá. Eu tenho que chegar aqui e cursar a língua 6 de qualquer forma. Por uma parte meio burocrática mesmo, do que conteúdo. Sim, sim. Entendi. E, na verdade, eu penso, né, que essa é uma oportunidade de exatamente ter um diferencial além do que já tem no básico da USP, né? Então, essa oportunidade de intercâmbio também é uma oportunidade dos alunos aprenderem em outro contexto, aprenderem de outra maneira, com outros professores, né? Como ela falou, né? São sempre os mesmos professores. E chegando lá tem essa oportunidade de aprender sobre coisas distintas. Então, quando vem pra cá, é como se fosse assim. Eu fiz essas disciplinas extras. Nossa, Né? isso é gostar muito de estudar. Vai fazer optativa que não te dá crédito. É ir pra fora pra estudar também que não vai validar crédito. Eu não consigo entender. É admirável, gente, assim. Tanto que a gente brinca, assim, falando que, eu vou tentar um intercâmbio, mas isso vai atrasar um ano a minha graduação. Uhum. Então, a gente já prevê que indo pra fora, mesmo tendo toda essa oportunidade, a gente vai voltar e continuar, tipo... A previsão era 4 e agora eu vou ter que ficar 5. Isso não é brincar, é verdade. Isso é verdade, Entendeu? Mas pelo menos assim, não podemos reclamar tanto porque é uma bolsa, pelo menos, sim. né? É uma bolsa que também tinha necessidade da Coreia dar? Então, tem as bolsas da própria USP, Tá. e tem as bolsas que a gente recebe da Coreia. Então, a gente tem um número bastante bom em termos populacionais de alunos que vão e já foram estudar. Eu não tenho o número exato, talvez uns 30, mais de 30 alunos nossos foram fazer intercâmbio na Coreia. A maioria pagos pela USP. Mas a gente recebeu várias bolsas da Coreia também. Entendi. Pelo menos, nesse caso, ainda tá tendo uma sintonia, pelo menos, na questão Sim. das bolsas. Agora, essa questão de atrasar um ano, eu costumo dizer, olha, é melhor atrasar e você sair mais bem informada do que você se apressar. Afinal, a USP é gratuita, não é verdade? Aproveita, né? E pega mais conhecimento. Uhum. Mas, então, assim... Se você for para a Coreia estudar, você vai meio que congelar aqui no Brasil, né? Entre aspas, né? Mas lá você vai continuar estudando, você vai continuar aprendendo, você volta uma pessoa de frente para cá. Como você gostaria que a USP estivesse quando você voltasse? Então você foi para a Coreia, geralmente a bolsa é quanto tempo? A bolsa é de 6 meses ou de 1 ano. Tá, então faz de conta que você ficou 1 ano lá, e nesse 1 ano, a professora e o Luiz fizeram uma revolução na USP, a USP mudou. Como você gostaria de encontrar a USP voltando? Olha, eu não espero muito, eu não exijo muito, mas eu quero, assim, idealmente que tenha pelo menos professor para oferecer além do quadro básico, então, optativas. Porque, por exemplo, todos os cursos da USP, todas as letras, línguas, a gente tem optativas. Então, todos eles têm uma optativa de tradução. E a gente tem 2 professoras que traduziram muitos livros. O Luiz, inclusive, que não é professor, mas tá dando aulas, ele traduziu muitos livros coreanos também. E a gente não tem uma optativa de tradução, por exemplo. E é um grande mercado que está crescendo cada vez mais. Sim, o Luiz não é um professor contratado, mas ele está dando lá aula, é professor. Ele é professor. No nosso coração, ele é professor. Sim. E é o que mais importa também, além de umas... Que eu até ia falar assim, é errado, que ele pudesse ser pago como um professor. Mas não, porque o professor é muito mal pago. Que ele pudesse ser pago como se fosse outro lugar. No mínimo 4 professores. Sim. No mínimo 4 professores. E hoje temos 2,5, não 1,5. 1,75 mais ou menos. 1,5. Porque 1,5. 1,5. Tá. Sim, então, eu queria muito chegar e ter o quadro mínimo de docentes para poder operar um curso. Que seriam 4 professores. Isso. Contratados em regimes integrais. Assim, 3 cheios. 3 em regime integral. Tá.
ninguém pode ficar doente, ninguém pode viajar, tá certo? Mas 3 integral, ok, né? A gente precisa de um quarto para dar as optativas que ela tá falando, para alguém ter algum espaço de viajar e tal. E poder cobrir, entendi. Sim, porque é uma coisa que a gente debate muito também, eu como representante, conversando com as outras comissões, a gente é o único que opera com 1,5 de professor. Não existe um curso da USP que só tenha 1,5. As outras línguas tem quantos? Vai, quem tá menos pior que a gente tem quantos? O armênio, que tem 3. O armênio tem 3. 3 cheios. Tá. Pô, o dobro, né? Se você for pensar. Tá. E você, Luísa, faz de conta que a Maê foi lá fazer intercâmbio. Quando que... Mas você tem um prazo para terminar o seu doutorando? Eu já sou doutor, tô fazendo pós-doutorado. Pós-doutorado, desculpa. Estágio que a gente faz depois do doutorado, que a gente pesquisa e dá aula, né? O pós-doutorado ele é como se fosse um ingresso na universidade como professor, né? Tá. E eu espero, se esses claros não vierem, mas a gente quer que esses claros venham, né? Que se a Maê voltar, que ela encontre um quadro de professores que estejam dedicados exclusivamente à pesquisa, à extensão e ao ensino, não apenas ao ensino sobrecarregados, que ela chegue aqui, que os professores estejam com capacidade de orientar a iniciação científica, que é uma coisa que os alunos do coreano gostariam muito de realizar e a gente não está conseguindo dar conta. Eu, por exemplo, estou orientando eu vou começar uma segunda orientação, porque o pós-doutorado permite, agora no mês que vem. Então, eu queria que mais alunos tivessem a oportunidade de pesquisar. Eu queria que a gente tivesse mais estrutura para poder realizar eventos, sem ter que falar assim, a gente tem pessoal suficiente para realizar um evento. Sempre que tem uma proposta de evento, assim, mas quem vai fazer? É isso? Aí é sempre nós, vamos fazer. Como foi, por exemplo, o 10º encontro de estudos coreanos, que foi muito legal lá na USP e tal, e praticamente todos os rostos que estavam lá, tô vendo aqui. Isso. Montando os cafés, dando a palestra, montando a organização. Eu tava lá montando café, o suco, a professora tava lá. É quase que uma igreja, né? Assim, trabalho só voluntário entre voluntário e voluntário. E eu quero muito que tenha essa opção de todo mundo ter as opções de ter as obrigatórias, mas também ter as optativas. Que esses alunos também possam se interessar em fazer um mestrado, quem sabe, porque quando a gente tem um número maior de professores, os professores, inclusive, podem começar a operar na pós-graduação da USP, que é uma coisa que a gente ainda não pode, porque temos 1,5. Então, assim, como é que alguém vai orientar um mestrado ou um doutorado sobre língua, cultura ou literatura coreana se a gente não dá conta nem de fazer direito básica na graduação, né? Então, é um quadro que, por exemplo, a professora, eu e outros professores, a gente recebe muito contato, inclusive, de pessoas de fora de São Paulo. Vocês são o centro do estudo de coreano no Brasil. Qual é o grupo de pesquisa de vocês? A gente tem um grupo de pesquisa, mas a nossa atuação enquanto grupo de pesquisa... Então, eu queria muito que os alunos do coreano, nesse futuro breve, que eu espero que seja muito breve, que a gente tenha um grupo de pesquisa que seja atuante, que a gente tenha uma possibilidade de realizar evento que não seja sobrecarregar ninguém, mas que seja unir pessoas, porque existem pessoas para realizar. Então, eu queria que a gente estivesse muito melhor amparado nesse sentido pela universidade, porque a gente faz na universidade esses eventos, a gente faz vinculado à universidade, a gente faz produzindo para a universidade. É o nome da universidade que sai por aí? Isso, cada artigo que a gente publica, cada capítulo que a gente publica, cada evento que a gente realiza é com o nome da universidade por trás. Então, eu queria que os alunos voltassem para a universidade, ou que estivessem entrando, né? Que eles encontrassem esse quadro de um local que seja... vivível, não sobrevivível. Eu queria que fosse mais assim, uma coisa mais plural para todo mundo, inclusive potencial, para que a gente possa realizar coisas sem sufocar. Então, eu queria complementar uma coisa que existiu no passado uma grande discussão sobre qual é o papel da universidade pública, como a USP, especialmente no curso de letras. Então, eles chegaram à conclusão de que o curso de letras da USP serviria para formar professores de língua, tá certo? Aí você fala, mas precisamos de professor de coreano, certo? Pois é, isso está virando realidade muito rápido, porque cursos de coreano estão sendo implantados nas ETECs, nos CELs, e estão demandando professor, né? E a gente não está conseguindo formar professores de coreano
na sua devida especificidade, por falta de professor, né? É recente, né, que teve um acordo do governo sim. aqui do estado de São Paulo de a língua coreana ser uma segunda língua também nas escolas, né? Então, ser segunda língua aí já é muito difícil. Segunda língua oficial, mas um curso extracurricular regular de 3 anos. E eu sei que recentemente foi assinado o contrato também com o município, não só com o estado. Então, só das ETECs, eu sei que são pelo menos uns 600 alunos matriculados estudando coreano e precisando de professor de coreano formalmente formado, né? Isso entra até numa questão assim, né? A gente teve recentemente uma série produzida pela HBO aqui no bairro do Bom Retiro, além do Guarda-Roupa, onde teve a chance de usar pessoas da comunidade para fazer papéis de coreanos e tal. E é uma das primeiras séries, assim, teve aquela Hello Kitty, assim, mas que é uma das séries não coreanas produzidas com material, cultura coreana. Vai sair uma da Disney Plus, uma série mexicana, chama El Pop, que é uma história, assim, próxima também, passada no bairro coreano, de uma menina não coreana que gostaria de entrar no grupo de K-pop. Por que eu tô falando isso? Porque é normal, antigamente, a gente vê assim, o fenômeno da Coreia porque investiu na educação. Então, o futuro do país é a educação. E mais recentemente, agora eles estão falando assim, o quanto a Coreia está conseguindo ganhar dinheiro também exportando cultura. Né? Então eles fazem comparativo assim, de quanto o BTS trouxe dinheiro para a Coreia com o que a Vale do Rio Doce trouxe para o Brasil, por exemplo. Né? E a gente tem uma grande chance aqui no Brasil de não ser um importador, mas sim um exportador mesmo de cultura coreana, porque a gente tem aqui o curso da USP, a gente tem uma comunidade, a gente tem pessoas estudando, nós temos doutores e pós-doutores, na verdade, né? Que a gente poderia estar muito bem produzindo muito mais, porque me fico muito chateado quando eu vejo, simplesmente estou assistindo Netflix, por exemplo, e você percebe claramente quando é uma tradução feita direto do inglês e não do coreano. Né? E a gente, pelo tudo que o curso da USP está trazendo também, a gente já seria capaz de traduzir diretamente do coreano para o português, né? Tem bastante área para trabalhar quem se forma no curso da USP. Sim. Aliás, mas você se preocupa, depois de se formar, com que você tem... Óbvio que quando você entra na USP, você pensou fazer letras porque você achou que ia virar o quê? Escritora, tradutora? O que você imaginava? Eu entrei na letras esperando descobrir a hora que eu chegasse lá. Tá, ok. E aí, depois de um ano estudando, e agora você pode escolher as optativas, você escolhe coreano achando que você poderia fazer o quê? Ainda descobri o que eu vou fazer. Tá. Porque, assim, é muito vasta a área que a gente pode atuar. Ah, porque tem muita opção. Tem muita opção. Não é porque não tem opção. Não, é o contrário. Tá. Inclusive, eu conversei com algumas são-Bs minhas que já se formaram, a Raquel, etc. E eu perguntei, com o que vocês trabalham agora? Qual que é a atuação de vocês? Pra mim ter uma ideia, né? E aí elas já me falaram que trabalharam em sites de moderação de conteúdo sobre a Coreia, sites coreanos de moderação de conteúdo, tradução de jogos de videogame, professoras de português para coreanos, além de professoras de coreano, particulares ou nas escolas que a gente acabou de comentar. Além de falar das empresas também, tem uma Song-B que trabalha na Samsung. Entendi, por conta da sua formação em coreano. E aí, e até a gente estava comentando assim em relação ao curso de tradução, né? E a gente estava falando assim, até dos livros, né? Porque você vai ver música coreana tá lá nos primeiros lugares, lá nos mais ouvidas. Nas séries, está sempre lá entre os top 10, tem umas 2, 3 séries coreanas mais assistidas. Filme recentemente ganhou um Oscar, que o pessoal está começando a descobrir. E aí eu acho que o próximo passo que está descobrindo, o Luiz pode até explicar melhor, é a literatura, né? A literatura coreana também está bastante, assim, crescendo de uma forma exponencial, não? Fora da Coreia. Tá, sim. E como a professora falou, de uns 5, 3 anos para cá, isso tem crescido muito no mercado internacional, né? Essa internacionalização da literatura coreana, que tem esse grande apoio do LTI Korea, né? Que é o Instituto de Tradução Literária da Coreia, mas também as editoras internacionais, como as brasileiras, elas estão se interessando. Então, assim, a gente realiza anualmente, com o apoio do LTI, o workshop de tradução literária, que geralmente é no primeiro semestre, né? É um workshop de formação,
Geralmente quem entra são os alunos da graduação de letras coreano, então eles entram para fazer esse workshop e a gente tem encontros semanais para formar esses tradutores. Então a gente traduz um conto, uma parte de um romance, vários contos ou mesmo poesia. Então eles têm acesso a essa formação com qualidade, porque quem está coordenando é ela, a professora Yun. Tá sobrando tempo para fazer isso, tá né? Sobrando tempo. Eu estou sempre auxiliando e nesse meu trabalho como tradutor também, a gente tem encontrado brechas e espaços também de editoras virem atrás da gente para perguntar, você está disponível para traduzir? E a gente geralmente não tá. Então, assim, o que a gente consegue pegar, a gente pega e a gente nunca tá sem traduzir, a gente sempre tá traduzindo alguma coisa. E a gente agora tá começando a ver a oportunidade de direcionar para os alunos. Já vários alunos que fizeram workshop já estão traduzindo. Isso, a gente tem, por exemplo, não vou dar nomes, mas tem editoras que estão publicando, vocês vão vendo que os títulos coreanos vão aparecendo mensalmente nas listas de mais vendidos, e sempre tem algum aluno do coreano da USP vinculado, ou à tradução ou à revisão. Então, em alguma medida, esse mercado está crescendo, e as editoras, quando elas vêm atrás da gente, é nesse sentido de a gente está vendo que traduzir de outra língua, como por exemplo do inglês, perde alguma coisa. Fica meio genérica. E a gente fala, claro, fica. Então, a nossa intenção também é de formar esses professores e tradutores qualitativamente, para que eles cheguem nessa tradução sabendo manter algo do original também nessa língua de chegada que é o português, sem por esse intermédio do inglês, né? Então, a gente está vendo esse mercado de tradução crescer, porque as editoras estão publicando mais e mais. Então, assim, só pro ano que vem que eu posso, assim, falar, eu penso que pelo menos uns 5 livros coreanos que não se imaginava que se publicaria por aqui devem chegar no ano que vem, com pessoas que estão traduzindo, que a gente que está indicando. São alunos do coreano. Que vão traduzir do coreano para o português. Isso. Entendi. Aqui na Netflix posso ouvir isso também, porque eu fico assim, eu vejo várias séries, ou até documentário na Netflix, aí quando eles traduzem mu por um rabanete. Isso aqui é um kimchi de rabanete. Eu falei, gente, põe nabo, porque não é nabo, né? Por que tem que ser rabanete, né? E são coisas simples, assim, porque aí você percebe literalmente que é por causa que a tradução vem do inglês, entendeu? E eu até ouso falar que se fôssemos poder... Não é errado essa ideia de querer ranquear ou comparar, né? Mas se pudéssemos avaliar, assim, a tradução do coreano para o inglês, feito lá nos Estados Unidos, seja por... americanos que resolveram estudar coreano, mas eu acredito que a grande maioria deve ser descendentes de Kyopos, deve ser Kyopos que estão lá e naturalmente pensaram em traduzir, do que do pessoal que está aqui, porque a grande verdade é que a grande maioria dos alunos de coreanos da USP não são descendentes de coreanos, né? Acho que 90% até mais, e por conta disso a sensibilidade e o cuidado para traduzir é diferente, a visão, né? Então, porque você está traduzindo um conteúdo coreano para os brasileiros. Então você precisa que, assim, brasileiros possam saber traduzir esses sentimentos, essas palavras, coisas que talvez, assim, eu, como nasci aqui no Brasil como brasileiro, mas filho de coreano, talvez eu não me... Eu sou tão natural que na tradução eu perco alguma coisa, às vezes. Então eu acho que enriquecer, né, na verdade, dar valor para isso, entra naquela questão mais ou menos, de novo, de que a gente poderia ser exportador do que importador, né? E quem, de repente, até a gente traduzindo obras do coreano diretamente para o português, países que não tem tantos... A gente é o único país da América do Sul, né? Então, como que um livro coreano que chegue na Argentina possa ser traduzido do português para o espanhol e não do inglês para o espanhol, por exemplo, né? Não pegar um livro que foi traduzido do coreano para o inglês para depois do inglês vir para o espanhol. Às vezes, isso daí também é uma outra forma de ajudar, né? Esse mercado literário. Eu acho curioso comentar, já que você falou do caso espanhol, que o LTI Coreia, uma das línguas que ele recebe para fazer a formação de tradutores lá, porque o LTI ele não só apoia a tradução e publicação fora da Coreia, mas eles também têm uma academia que forma tradutores lá na Coreia. E essa formação é geralmente de 2 anos. Então é como se fosse uma especialização. Você chega e passa 2 anos tendo aulas semanais e se forma como se fosse um especialista na sua língua. Uma das línguas que eles apoiam para formar é o espanhol. Então, assim, é curioso. Como você falou o caso do espanhol, eu fico pensando que
Por exemplo, a gente está crescendo o número de tradutores, mas ainda não é uma das línguas mais bem pagas para publicar fora. O português ele entra no outras línguas, né? Na categoria do LTI entra como outras línguas, mas o espanhol tá lá como uma das línguas-chave, assim, junto com o inglês. E na América do Sul, onde tem um monte de pessoas que falam espanhol, não tem um curso de graduação coreano. Aqui no Brasil, né? Falo para os alunos, paradoxos. E na verdade dá até para fazer ir além, porque a gente está falando tanto de Coreia para o Brasil, mas é necessário, é necessário também um curso de letras coreanas aqui, para também fazer a ponte do Brasil para a Coreia. Sim. Porque a gente possa traduzir obras brasileiras, literatura brasileira, para o coreano através dos alunos aqui da USP também. Né? O que ajudaria também mais ainda nessa questão da exportação. Mas assim, a gente já chorou bastante aqui em relação à situação do curso. Talvez complementando, né, a questão da exportação, por exemplo, eu estou traduzindo nesse momento o quadrinho Grama para uma editora de Portugal. Para português de Portugal. Para português, claro que eles vão ter que adaptar depois que eu traduzir, porque o problema é que lá não tem ninguém para traduzir direto do coreano para o português de Portugal. Então, até hoje, todos os títulos coreanos que foram publicados em Portugal foram via inglês. Tá. E essa é a primeira vez que eles estão fazendo uma tentativa direta através de adaptação de uma tradução feita aqui no Brasil para o português, né? Porque Grama já tem a versão traduzida para português. Mas não foi traduzida por mim. Tá. Né? Mas foi traduzido por outra pessoa. Mas aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. Tá. Mas agora estou fazendo a tradução para Penguin de Portugal. Ah, entendi. E eles, depois que eu traduzir, eles vão adaptar para lançar lá. Para o português. Aí é mais fácil pegar um português que conheça o português brasileiro. Sim. Tá. Entendi. Portugal, dependendo do Brasil mais uma vez, né? Como se diz, isso diz também sobre como o Brasil também é um polo de formação, né? Se a gente parar para pensar, além de a professora Ion ser uma grande referência, né? Mas eu fico pensando que também é um mercado que pode ser... que o Brasil pode avançar nesse sentido de enviar tradutores para esse público, porque afinal tem essa língua que é comum, mas ainda assim tem esse processo de adaptação, mas também é um mercado que pode ser ocupado por pessoas que se formam na USP, no coreano da USP, para trabalhar para lá também. É verdade. Mas como eu estava falando naquela hora, Sérgio, gente, só uma coisa que eu preciso entender melhor, porque o que mais me chocou é assim, é alguém lá na USP, eu não sei se ele era um reitor, se ele era da FEFELESH, alguém falando mais ou menos assim, né? Quem já está fazendo coreano não precisa se preocupar que você vai se formar. O problema é que não vai ter novos alunos, é isso mesmo? No vestibular não vai ter... Aqui não é no vestibular que você escolhe. Caso realmente a gente não consiga nenhum professor, uma notícia mais ou menos em breve de que a gente ganhará um professor, a gente não vai poder receber novos alunos no ano que vem. Mas isso não quer dizer que a gente vai fechar. Tá. Né? Aí provavelmente a gente, em vez de cuidar de 3 turmas ao mesmo tempo, a gente vai cuidar de 2 turmas com o número de professores que é possível cuidar. Então talvez a gente receba novos alunos ano sim, ano não. O problema é que tem um contingente enorme de pessoas querendo estudar o coreano. E a gente tem uma particularidade que a maior parte dos nossos alunos não é de São Paulo. Teve um ano aí de 2020, eu acho, nós tínhamos uma turma de 20 alunos novos, tinha uma pessoa de São Paulo. Eu tenho aluno do Amapá, do Pará. Que se mudaram para São Paulo só para poder fazer USP Letras. Fazer coreano. Tá. Né? E eu tenho, mesmo esse ano, eu não tenho a estatística desse ano, mas eu vejo que pelo menos mais de 50% não são de São Paulo. Sim, entrando nessa linha, a gente da comissão passou um forms para os calouros para poder levantar mais ou menos um número de quantas pessoas entraram na USP para o coreano, visando fazer ciclo básico e depois colocar o coreano como a habilitação. E 27 pessoas responderam que entraram só pelo coreano. Se fosse para fazer letras por letras, poderia fazer na sua própria cidade, no seu próprio estado, não precisaria vir até São Paulo. É frustrante, né? Pô, eu nem moro em São Paulo, quero fazer coreano, eu passo em letras
aqui na USP, ou seja, eu conseguiria, eu vou ser meio elitista agora, assim, mas conseguiria passar em letras numa outra federal, mais perto de casa, mas eu decidi ir para São Paulo para poder fazer esse um ano, poder tirar uma nota boa para poder fazer o coreano. Só que ano que vem não vai ter coreano, pelo que eu vi nessa... É verdade isso, então? Não, eu tenho esperança de que haja uma negociação rápida, porque, se eu não me engano, está marcada uma primeira reunião para essa semana, quinta-feira. Quinta-feira, dia 28. Com a reitoria e a direção da greve, que é a CAEL, né? E vai começar uma negociação, né? Porque está tendo uma greve. Sim, sim. O que é uma greve? A gente vê, quando eu era moleque, né? A gente via assim, a greve na USP. E aí a gente fazia as piadinhas assim, mais uma greve que é normal ter greve na USP. O que é uma greve na USP? Só para a gente entender aqui, para quem está de fora da USP, o que é uma greve, como que ela afeta a ponto de precisar de uma reunião. E depois já emendo uma outra pergunta. O que a gente que não é USP, mas está preocupado, gostaria que tivesse, a gente consegue fazer para ajudar? A gente consegue pressionar? A gente consegue pedir? O que dá para fazer? Vamos começar com a grevista aqui. Por que vocês fazem uma greve? Vocês que, aliás, são os professores ou são os alunos que fazem uma greve? Os alunos. São os alunos. Começaram com os alunos, mas os professores aderiram agora. Os professores de letras ou da Fefalete inteira? Não só da letras, mas tem várias unidades que aderiram. A gente já tem 12 instituições, unidades que aderiram à greve. Então, além da Fefeleste, que é História, Geografia, Ciências Humanas, Letras, também aderiu Educação Física, aderiu a IASH, que é a USP Oeste, né? Leste. Desculpa. E, assim, muita gente aderiu. Inclusive, a Sanfran, de Direito, aderiu hoje à greve. Então, de alunos. Sim. Mas eles não estão fazendo greve por causa do curso de coreano? Não. A greve é sobre o quê? Assim, a greve começou com a gente, da Letras, e a pauta, que é a pauta de todos que estão aderindo à greve, é a contratação de professor. Tá. Por causa que teve uma mudança na lei de que quando um professor se aposenta, não tem mais a reposição imediata deles. Então, por exemplo, se em um curso X tinha 10 professores, 4 se aposentaram, não vão contratar esses 4 no lugar deles, entendeu? Eles não são obrigados a contratar. Isso. Eles podem, mas provavelmente... mas como eu não sou obrigado, vamos esperar um pouco. E desde a vigoração dessa lei, isso tem acontecido em todas as unidades da USP. Tá. Então, a falta de docentes é muito grande. Não só no coreano, mas na USP inteira. Então, essa greve, que é bem organizada, a gente faz assembleia semanalmente para poder decidir o que está acontecendo, é sobre a contratação de docente. É para pressionar a reitoria da USP a contratar mais professores, não só para o coreano, mas para todo mundo, porque não é um problema exclusivo do coreano, é um problema geral, né? Então, por exemplo, se não contratar mais professor e só alocar, porque eu entendi que a Fefaleste tem um número X de professores que já está combinado de serem contratados no ano que vem, mas nesse número X não contempla o coreano. Uhum. Se não aumenta esse X e simplesmente muda para o coreano também, algum outro curso vai ficar sem professor que também está precisando. Isso. Então, é um cobertor super curto que não basta só puxar para cá que vai faltar ali. Isso. E acho que é legal frisar que essas contratações previstas, elas não são novas. Elas já estavam previstas de acontecer nos próximos anos. Eles só trouxeram para agora. Adiantaram. Né? Só adiantaram. Então não são novos cargos. Não são novos. E eles estão pensando muito na questão da reposição. No caso, o coreano não é reposição. Né? Uhum. Então, o coreano está meio que... está no limbo. Entendeu? É um caso excepcional. É um caso excepcional. Por exemplo, a reitoria usa um quadro que eles divulgaram pra gente ainda hoje, lançaram um e-mail, de que assim, eles usam um parâmetro de 2014 e 2015. 2014 e 2015, o DLO, que é Departamento de Letras Orientais, teve tantos professores que tiveram que ser repostos e foram repostos. Então, tá tudo certo. Só que a gente, por exemplo, em 2014 e 2015, não tinha nenhum professor. Então, não tem como realizar a reposição de um professor que não existia. Uhum. Então, o que eles tomam como, a gente repôs 100% dos professores, não é verdade, porque a gente tinha 0. Mas gente, a reitoria da USP, eles não são burros pra não saber isso, não? Não. Ou eles não sabem, ou é letras e eles não entendem de números, é por causa disso. Se fosse da faculdade de matemática, não teria esse problema? Porque eu gosto de aqueles filmes tipo Coração Valente, né? Então eu tô imaginando eu no lugar do imperador, do monarca inglês, querendo
combater a rebelião dos escoceses. E aí, assim, vamos tirar um por um. Porque, assim, agora entrou São Francisco na greve também. Não, vamos pelo menos tentar tirar o departamento de línguas orientais. Vamos tentar começar. A gente não vai conseguir parar a greve de uma vez. Vamos tentar esvaziar essa greve, justificando para cada faculdade, para cada instituição, de que, ó, seu problema não. Relaxa, gente. Vamos contratar mais 3 professores de coreano. Vocês param a greve e aí. Tá tudo certo para vocês? Acho que deve ser essa a estratégia da reitoria, não? E aí eu fico pensando assim, quem será os mais fáceis deles comprarem para poder esvaziar essa greve? Minha posição de quem tá no meio da greve vendo tudo acontecer é que eles não estão muito dados a quererem dar um professor para acabar com a greve. Eu acho que eles sempre usam, porque todas as vezes o vídeo que o diretor da Leitzel lançou no domingo passado, aí depois teve um vídeo que o reitor da USP lançou, o Carlotti. Todos estão no YouTube, dá para conferir. Todos eles usam o mesmo gráfico, que é esse que eu te falei, de 100% de reposição. E todos eles frisam, não, tá tudo certo, pode se acalmar sim, porque tá tudo certo. Só que não tá. Então, a visão que eu tenho é que eles sempre usam esses números para tentar abafar meio que tá acontecendo. Pra mídia, pra imprensa. Pra baixar um pouco esses ânimos de todo mundo aderir à greve, mas não tá funcionando muito, porque cada vez mais institutos aderem à greve também. A Faculdade de Matemáticas entraram em greve também? Eles paralisaram por um dia, mas não aderiram à greve. Entendi. É porque eles usam números de 2014 e teve até uma entrevista que o reitor disse que desde 2014 não foi criado nenhum curso novo, o que não é verdade, mas... Tudo bem, em vista de vários cursos, talvez um do coreano, talvez nem conte, não tem problema, tá certo? Mas mesmo assim, todos os cursos tendem a crescer em número de professores, em número de alunos, e não repor o que estava em 2014, sendo que em 2014 já estava deficitário, é pouco. Tá. Sim. É igual assim, eu tava te devendo R$100 em 2014, tá aqui os R$100 aqui, ó, pronto, tá pago. Esqueceram os juros, as correções. É porque é letras, gente. Se fosse a outra faculdade, estariam já calculando tudo isso. Não é culpa do cara ser incapaz de entender esses números, né? Bom, mas então tá. Professor Ayun, assim, a gente tava comentando de que talvez teria que, se continuar nesse quadro, a entrada de novas turmas seria uma vez a cada 2 anos, o que seria triste, não? É muito triste. Nesse tempo, nesses 10 anos de curso efetivo, mais as optativas, mas foram quantos anos como optativa? Foram mais 6 anos? 2006 para 2012, 7 anos. Quase 7 anos, contando tudo. Já sempre trabalhando com esse cobertor curto, mas teve alguma coisa que te motivou a continuar? Porque se fosse outra pessoa, eu teria largado antes, eu acho, né? E eu conheço, assim, a professora, eu tenho medo de pedir para ela vir participar, porque eu sei que nunca tem tempo, não vem participar se não é alguma coisa que realmente vai estar precisando. Então, a senhora está aqui falando do curso e está aqui há mais de 10 anos nessa batalha. Por que não parou até agora? Quais foram os momentos bons que te levaram a continuar? A partir do momento que estava criado oficialmente o curso, eu não posso largar ele, né? Eu acho que não dá, né? Tá, mas ninguém condenaria se largasse também, porque entenderia o que está acontecendo, o que sempre aconteceu. Então, como eu falei, a gente não acreditava que a situação se arrastaria por tanto tempo. Tá. Né? Então, porque primeiro teve aquela promessa de 2 claros, depois eu fui contratada, claro que levou um tempo, mas eu acreditava que 2020, né, a gente conseguiria, né, mais alguma coisa, mas o que aconteceu é que... E também tinha a Korea Foundation, que eu sempre chorava e eles conseguiam dar um jeito, mas chegou num momento que eles é que receberam um ultimato, né? Então... a gente foi indo, porque daqui a só mais um pouco, e veio, né, até agora, né? Mas teve um ano que a gente não recebeu mesmo. Eu resolvi não receber novos alunos em 2016. Em 2016. Porque em 2016, eu tinha que dar a resposta até 2015, mais ou menos outubro. Em 2015, eu não estava contratada pela USP, certo? E a Korea Foundation tinha mandado apenas um. Então, ia ter 3 turmas para eu e
eu, convidada da Korea Foundation, mais uma convidada da Korea Foundation, não ia dar. Então, eu não recebi alunos novos em 2016, o que causou uma boataria de que o curso ia acabar, tá certo? E aí, essas consequências a gente sofreu por 2 anos. E só depois, em 2019, é que a coisa começou a andar legal, porque todo mundo viu que não acabou, né? Então, se eu chegar não abrir o ano que vem, a gente vai sofrer consequências, sim. Se o reitor ainda estivesse ouvindo aqui o episódio, que eu acho que ele já deve ter desligado um pouco antes de acabar, ele está pensando assim, gente, a partir de agora vai ser um ano sim, um ano não, tá tudo certo, qual que é o grande problema disso, é só coreano. Qual que seria os grandes danos de não ser contínuo, assim, para os alunos, para o curso em si? Eu acho que é mais para os alunos, né? Para os alunos e toda essa onda de crescimento que a gente vai tá acompanhando, ele vai dar uma freada, né? Nós vamos formar menos pessoas, né? Por exemplo, a gente vive recebendo o nosso WhatsApp. Quem pode pegar mais aula particular de coreano? A demanda é muito alta, né? Então, a gente vai formar menos. Né? Entendi. Talvez, do ponto de vista da USP, não tenha muita diferença. Abre ano esse ano não, qual o problema? Né? Trabalha com os professores que tem, uai. Posso então comentar rapidinho que eu acho que... Eu não acho que a USP poderia se comportar dessa maneira, mas é a minha visão, Luiz, né? Porque a universidade existe por causa dos estudantes. A função da universidade existir é para formar gente. Uhum. Então, eu imagino que sem estudantes não tem porquê a universidade existir. Então, eu acho que descaso com o estudante deveria ser a última coisa que a universidade tem que assumir. Eu acho que a universidade sempre tem que pensar: eu existo porque existem estudantes. Essa resposta é tão boa que minha pergunta acaba sendo burra. Entendeu? Tipo, qual o problema de não formar gente? Mas é para isso que existe uma faculdade. Isso daí me lembra Mêncio, né? O Mêncio dizia: um reino existe pelo povo, não pelo rei. Né? Uhum. Mas você complementa alguma coisa em relação a qual que seria o problema desse intervalo de 2 em 2 anos para ter uma nova turma? Eu ia mais fazer um detalhe assim, que acho que nessa coisa de a gente falar de abrir ou não abrir, e de ser em 2 anos ou não, pode ser interpretado como uma opção nossa, uma opção da professora. Vamos fazer desse jeito porque é o que dá. Só que não é algo que deveria acontecer. Se a USP ela se comprometeu a abrir uma habilitação de coreano, ela tem que manter essa habilitação e ela tem que ser tratada com um digno de respeito, né, como qualquer outra. E no vídeo que o professor Paulo Martins ele colocou no YouTube, ele ainda mencionou assim: o coreano não vai abrir ano que vem por opção. Só que eu queria deixar claro que não é por opção, é por falta de professor e de sobrecarga das professoras. É quase que aquela que assim, né? Você tá lá no penhasco, tá seu pai e sua mãe, quem você vai salvar, né? E é uma escolha difícil, na verdade, mas tem que priorizar de uma certa forma quem já está fazendo o curso para poder se formar. Uhum. Mas o certo é uma grande injustiça com quem entrou e ano que vem não poder fazer, né? Pessoas que vêm de fora do estado, da cidade. E tem muita gente que diz assim: eu queria coreano desde o meu colegial. E assim, ele fala assim: não se preocupa que quem já está fazendo vai se formar, não se preocupa, estou salvando aqui o seu pai, a sua mãe vai cair, mas seu pai vai salvar, porque a pessoa já está 1 ano estudando, se esforçando lá para conseguir ter uma nota boa para poder fazer o coreano e... É incrível a gente pensar que se eles tivessem renovado pelo menos o professor temporário, que recebe um salário assim quase vergonhoso, a gente não precisaria passar por essa situação. E aí, fica a dica aí. Você não teria provocado os alunos de coreano, os alunos não teriam aderido à greve. Era a forma mais fácil de resolver. Do japonês. Uhum. O japonês também teve o temporário negado. Tem. E aí que deu gatilho para todo esse movimento. Mas com certeza o reitor também diminuiu o salário dele para poder compensar. Tá todo mundo ganhando menos para isso, não? Eu também queria fazer outro comentário que essa coisa que você falou: não se preocupem, quem está no curso de coreano, vocês vão se formar. Só que a gente se preocupa. Tanto que, da comissão inteira, todo mundo, tanto calouros quanto as veteranas já formadas fazem parte da comissão. E a gente fica se engajando, dando ideia, cuidando uma da outra, como escrever um dossiê, cuidar da página do Instagram, fazer entrevista. Todo mundo se ajuda para a gente conseguir abrir essa turma no ano que vem, porque a gente se preocupa com as calouras também.
E é engraçado, né? Ter que fazer uma greve de parar as aulas para pedir mais aulas. Né? Para ter a aula, questão né? é que as aulas não estão conseguindo ser dadas. É, não é nem para ter mais aulas, para que o básico acabe O acontecendo. básico ocorra. E aí a gente consiga também responder à sociedade, né? Porque se a sociedade quer isso, por que a gente não está conseguindo responder? Né? Nesse sentido, inclusive, né? Mais um comentário. Durante a minha participação em uma das mesas na semana passada na USP, numa das ações de greve, né? Teve uma aluna que falou assim: eu acho que o coreano também poderia ter noturno. Acontece que, por exemplo, na USP, quem faz letras, muitas pessoas trabalham durante o dia e vão para letras fazer cursos que tem noturno. Então, às vezes, não é nem assim, eu vou fazer letras japonês, por exemplo, que tem matutino e noturno, que por sinal está correndo risco de fechar o noturno. Vou fazer o noturno porque não é nem eu escolhi fazer japonês, não. É o que tem. Aí eu fico pensando, quem pediu isso durante esse evento, né? O coreano deveria ter o noturno. Na minha cabeça, né? Eu estou aqui falando que a gente não está dando conta nem do matutino. Imagina se a gente abrisse um noturno. Mas eu fico pensando, né? É função da universidade responder essa demanda também de alunos que trabalham e que só tem o horário da noite para fazer aula. Então, a universidade também deveria se movimentar nesse sentido de, se existem esses alunos que querem essas habilitações também noturnas, vamos pensar nisso. Porque são pessoas que vão se formar na universidade, né? Então, para não contratar só mais um temporário, vamos já contratar e fazer tudo direitinho, botar o curso noturno também, né? Seria também um objetivo, acho que já é uma quimera, né? Vamos sonhar alto, professora. Vamos sonhar. Alto demais. Mas era só uma coisa que eu queria porque comentar. antigamente tinha noturno do chinês, tinha noturno do russo, todos os cursos de letras tinham noturno, foram fechando. E ficou, acho que o japonês e o hebraico, acho que é o noturno, não é? Não sei responder. Eu acho que o hebraico só tem o noturno, não tem o matutino. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Do DLO, né? É do DLO, né? Entendi. Aqui no KyopoCast, eu tive uma grata surpresa de que boa parte das pessoas que ouvem não são só da comunidade coreana. Então, eu fico pensando assim, como nós da comunidade coreana poderia ajudar a que continue tendo o curso de letras da USP, né? Sendo que a gente mesmo não adere tanto ao curso, né? Não tem muitas pessoas da comunidade fazendo o curso. Mas a gente gostaria muito que o curso continuasse existindo, mesmo que não seja pra gente, né? Porque facilita muita coisa. Mas para quem está ouvindo, quem não faz parte da USP, que não é estudante, quem não é da comunidade coreana também, mas que é cidadão, né, que tem os seus impostos sendo direcionados para a USP também, como a gente pode ajudar? Dá para fazer alguma coisa ainda? O que dá para fazer, Mai? Dá pra fazer, sim. Na minha posição como representante, o que mais ajuda a gente no momento é o engajamento do Instagram, porque lá a gente publica tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, inclusive algumas aulas abertas que a gente coloca dentro da greve para fazer uma mobilização. Todo mundo que é de fora é convidado a participar. Então, se você quiser ouvir a professora Di falar sobre atos humanos, que foi também um levante estudantil na Coreia do Sul, está convidado a participar, que vai acontecer nessa semana. É online? Vai ser presencial? Presencial e online. Qualquer um pode ir lá? Qualquer um pode ir lá. Tá. Aí tem as informações lá no banner, se quiser. Uhum. É espalhar a notícia. Espalhar a notícia, né? É porque os engajamentos de influencers, de subscribers, eles atingem a sociedade em geral, né? E acaba batendo nas pessoas certas, né? Eu acho interessante, Alex, o fato de você ter aberto esse espaço aqui pra gente. Na verdade, ele deveria servir como exemplo para que muitas pessoas que trabalham com Hallyu aqui no Brasil, né, há anos, que fizeram um nome, que nem são coreanas às vezes, né, que também se engajem, né, vejam o exemplo aqui que você está dando também, e nesse sentido se engajem com o movimento da gente, porque existe o perfil no Instagram da comissão, né, Comissão Coreano USP, né, eu acho que esse é o @, que vão lá e conheçam quais são as reivindicações, né, e que divulguem isso, porque mesmo agora, quem vai assistir esse episódio do KyopoCast, eu fico pensando que essas pessoas vão se embasar no que está sendo dito aqui também para escrever coisas, para criar materiais. Então, acho que esse material, em alguma medida, já está sendo entregue, né? Como a Maia falou, existe um dossiê que está sendo trabalhado e que a gente consiga chegar em mais veículos de mídia, que a gente não precise viver o que a gente viveu no sábado, de ver uma notícia de um jornal super circulado no Brasil,
com o diretor da FEFLESH falando mais bobagem. Então, acho que a gente deveria estar ocupando esses espaços e defendendo a nossa pauta. E essas pessoas que trabalham com divulgação de cultura coreana, né, que elas consomem o material que, em alguma medida, o coreano da USP produz em português, que o coreano da USP traduz para o português, que o coreano da USP faz o ensino, né, inclusive, né, dessa língua, né? Quantos dos seguidores desse pessoal que é influência não fazem aula com alguém que é formado no coreano da USP, né? Então, eu fico pensando que existem muitas formas de auxiliar essa luta, porque é para um bem maior para eles, inclusive, né? Eu fico pensando que eles dependem da gente, assim como a gente, em alguma medida, está pedindo esse auxílio deles, né? Então, a gente também pede esse auxílio dessas pessoas que têm um alcance muito grande, né? E que o que está sendo dito aqui, em alguma medida, também chegue na grande mídia com essas informações, com esses dados. Porque a gente notou que exatamente porque não está chegando em muitos lugares, há essa desinformação. Então as pessoas ficam, então o coreano vai fechar? Né? Então quer dizer que o curso de coreano não vai mais receber gente? Aí não é porque a gente está decidindo que a gente não vai receber, a gente quer receber, a gente está esperando para receber. E pessoas fora da bolha devem imaginar simplesmente, não deve ter gente, não deve ter demanda. Né? Até eu gravei um episódio com o arquiteto urbanista Bruno Kim, que ele fez FAO, né? E a gente estava comentando assim, basicamente, nossa, a USP é muito longe, né? E aí ele conta mais ou menos de que a USP, na verdade, tipo, como a São Fran era aqui na região do perto da Praça da Sé, aqui a oficina Oswaldo de Andrade era a faculdade de odontologia, era todas no centro, e que eles meio que resolveram mudar um pouco para longe, tipo, o universitário gosta de fazer greve, o universitário gosta de dar problema, se a gente botar eles todos aqui nessa cidade universitária, não vai fazer barulho aqui no meio da cidade, ninguém vai ficar sabendo. Só que agora a gente mudou a época, né? Então, talvez quem manda lá se acomodou durante muito tempo, imaginando que não ia estourar a bolha. Uma manifestação na USP não vai estourar a bolha, né? E acho que as pessoas têm muito medo de quando essa bolha é estourada. Então, acho que vocês me convenceram de que talvez a melhor forma da gente ajudar é tirar eles dessa zona de conforto, achando que basta conversar para mídia, botar uma tabela de Excel lá com números de uma tabela feita por um cara de letras que não entende de números, pelo que a gente está percebendo, e que para os alunos basta ficar enrolando um pouco, que uma hora eles vão cansar e pronto, passamos mais uma manifestação. Mas de que é igual quando foi não são os 20 centavos, né? De que estoura a bolha, não é uma manifestação só pelo transporte, começa a vir, e aí deu tudo no que deu no Brasil. Então, para que a gente possa reverberar, né, possa espalhar. Quem estiver ouvindo esse podcast e quiser fazer os cortes e ajudar a mandar no grupo de WhatsApp da família, manda mensagem pra gente que a gente corta pra vocês, tá, pessoal? Você que ouviu esse episódio falou assim, Alex, eu acho muito importante esse minuto do minuto 25 até o 27. Deixa que a gente corta o vídeo pra você só manda pra gente aqui, manda por direct, manda nos comentários. E manda lá pro tio que gosta de mandar mensagens correntes no WhatsApp. Vamos mandar para todo mundo, pro pessoal enxergar, né, qual que é a situação hoje da USP, que acaba afetando a gente aqui, que gosta da cultura, que tem ligação com a Coreia, mas que também está afetando todas os outros cursos também, né? E se cada curso conseguir fazer com que estoure a bolha para fora, imagine qual que é o tamanho do monstro que sai de cima disso, né? Então, tá bom. Algum último recado? Alguma última mensagem? Não? Já falamos bastante, mas pouco, né? Porque tem bastante coisa para resolver ainda. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Força, tá? Espero que tudo dê certo. Muito obrigado. Vai dar certo. Uma hora vai dar, né? Que seja esse ano ainda, mas se não for... A gente torce. Em coreano a gente fala anjugo. Anjugo, não morreremos. Não é... O que não mata engorda, sabe? Exatamente. E você pode ver que eu quase não morri várias vezes, porque só andei engordando, tá bom? Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos quando tivermos mais notícias. Valeu. Tchau. Tchau. A gente faz os...